Antes de tudo, se você chegou aqui buscando direção, já deixa nos comentários o seu pedido de oração, porque eu e toda a comunidade vamos orar por você. Se inscreva no canal, deixa o like, verifique os produtos abençoados da descrição que ajudam a manter este projeto vivo, e entra no grupo do WhatsApp pelo link. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir hoje pode ser o que vai virar a chave espiritual da sua vida. Você já reparou que alguns dos momentos mais dolorosos da sua caminhada foram justamente aqueles que mais te transformaram? Às vezes, o que chamamos de perda não é perda. É Deus retirando o peso morto que você insistia em carregar. É estranho pensar assim, eu sei, porque quando algo desmorona, o nosso primeiro impulso não é agradecer, é questionar. A mente imediatamente pensa: o que deu errado? Por que isso está acontecendo comigo? Mas e se eu te disser que nada deu errado? E que talvez seja exatamente assim que o novo tempo começa. Deus não arranca coisas da nossa vida para nos punir. Ele desmonta para libertar. Ele não destrói estruturas por crueldade. Ele remove tudo o que está impedindo o propósito de florescer. E é aí que o processo começa. No deserto. O deserto não chega com aviso. Ele simplesmente se instala. O emprego que te sustentava começa a estremecer. O relacionamento que parecia promessa vira incerteza. A rotina que te dava sensação de controle desaparece como água na areia. E, de repente, você se vê sem chão, sem respostas, sem direção. É como se Deus tivesse silenciado. E esse silêncio é tão profundo que parece ausência. Mas saiba disso. O que você chama de vazio, Deus chama de espaço para reconstrução. É desconfortável, porque no deserto ele desmonta o personagem que você criou para sobreviver. A versão que você veste para agradar, para se defender, para se manter de pé. É como se ele dissesse: filho, filha, essa não é a sua verdadeira forma. Eu preciso remover o que é artificial para revelar o que é eterno. E dói. Dói porque estamos acostumados a nos segurar em tudo menos nele. Seguramos pessoas, planos, rotinas, títulos, expectativas. E quando ele começa a remover isso, a gente se desespera, achando que o mundo está caindo. Mas não está. É só Deus reorganizando o caminho. O deserto, por mais árido que pareça, é a sala de cirurgia de Deus. É onde ele faz silêncio para que você aprenda a ouvir de verdade. É onde ele permite que o chão vire pó, porque só assim você vai perceber que a sua segurança não estava nele. Estava no controle que você achava que tinha. A Bíblia diz em Deuteronômio 8:2: e lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, para te provar, para saber o que estava em teu coração. Isso significa que o deserto não é punição. É revelação. É preparação. É o lugar onde Deus mostra o que é real e desmonta o que é ilusório. E talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Coisas caindo, portas fechadas, pessoas indo embora, circunstâncias mudando sem explicação. Mas deixa eu te dizer algo com todo amor. Isso não é o fim. É o começo do que Deus está construindo. O deserto é o filtro de Deus. Tudo que não pode permanecer, cai. Tudo que não combina com o futuro, se desfaz. E tudo que você achava que precisava, revela que era só peso. No deserto, Deus não grita. Ele sussurra. Ele limpa. Ele revela. E, principalmente, ele te prepara para o novo tempo que você vem orando há anos. Se isso está falando com você até aqui, fica comigo. O que vem nos próximos blocos vai te ajudar a entender o processo inteiro com profundidade espiritual. Às vezes, a fase mais confusa da vida é justamente o começo do mover de Deus. A gente ora pedindo mudança, transformação, um novo tempo. Mas quando Deus começa a mexer nas estruturas que sustentavam nossa rotina, a sensação imediata é de perda, não de resposta. E é aqui que muitos se enganam. Você não está sendo punido. Você está sendo preparado. O que parece desmoronar aos teus olhos, aos olhos de Deus, é apenas limpeza. Ele remove o que não combina com o futuro, mesmo quando você insiste que precisa daquilo para continuar.
O problema é que nós fomos treinados pela vida a confiar no que é previsível. A estabilidade vira um ídolo silencioso. Você se acostuma com o emprego que te dá segurança, com o relacionamento que te dá companhia, com o plano que te dá direção. Mas quando Deus quer te levar para algo maior, Ele mexe exatamente nesses lugares que você pensou que eram intocáveis. Não para te destruir, mas para te libertar da falsa sensação de controle. E essa libertação quase sempre começa com um desconforto profundo. É nesse choque entre o antigo que desmorona e o novo que ainda não existe que o deserto começa. Gente começa a ir embora. Portas que deveriam abrir simplesmente se fecham. O que era certeza vira dúvida. E aquilo que antes te sustentava começa a se desfazer nas mãos. E você pergunta: Senhor, onde eu errei? Mas talvez essa seja a pergunta errada. Porque nem toda mudança dolorosa é resultado de erro. Às vezes é resultado de propósito. Deus desmonta a versão de você que aprendeu a sobreviver se agarrando em tudo, menos nele. Ele arranca o que é raso para que cresça o que é verdadeiro. E isso dói, porque você perde o chão antigo antes de ter o chão novo. Mas é exatamente nesse espaço, entre o que caiu e o que ainda não nasceu, que Deus trabalha de forma mais profunda. O vazio não é abandono, é terreno sendo limpo. E é nesse silêncio que muitas pessoas se desesperam. Acham que Deus se afastou, quando na verdade Ele só deixou de falar para que você aprenda a ouvi-lo, além do barulho das emoções. O deserto é isso, a sala de reconstrução de Deus. A ausência é apenas o bisturi espiritual que remove aquilo que te impediria de avançar. Olha o que Deus diz em Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto para te provar e para saber o que estava em teu coração. Não é castigo, é revelação. No deserto Ele revela o que você realmente crê, não o que você diz que crê. Revela o que te sustentava. E muitas vezes não era Deus. Revela o que te prendia. E muitas vezes não era amor. Era controle. E quando tudo que era barulho silencia, sobra apenas a essência. Ali Deus mostra que Ele nunca foi o Deus que te deu coisas. Ele sempre foi o Deus que te sustentou enquanto elas duravam. Ele te tira do lugar confortável para que você pare de depender do que te distraía da presença dele. O deserto é o espaço onde Deus mata o personagem que você criou para sobreviver e faz nascer a pessoa que Ele planejou que você fosse. Sem máscaras, sem desculpas, sem apoios humanos. Apenas você e Ele. E é justamente isso que transforma o deserto no lugar mais doloroso e ao mesmo tempo mais santo da caminhada espiritual. Quando Deus começa a remover o falso chão, Ele não está te empurrando para o vazio. Ele está te guiando para o propósito. E o que você chama de perda pode ser exatamente o que vai abrir espaço para o maior renovo da sua vida. Existe um momento no processo de Deus em que tudo fica tão quieto que o silêncio parece gritar. Você ora e não sente resposta. Você busca direção e não encontra sinais. Você tenta entender o que está acontecendo, mas as peças não se encaixam. É como se Deus tivesse se afastado, mas na verdade é justamente nesse silêncio que Ele está mais perto do que nunca. O problema é que a gente confunde a ausência de movimento com a ausência de cuidado. Só que Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E o propósito dele, muitas vezes, precisa desse silêncio para se revelar. No deserto, Deus esvazia o barulho ao nosso redor para que finalmente possamos ouvir a voz que sempre esteve lá. A voz que diz: não temas, eu estou contigo. Mas, para ouvir essa voz, Ele precisa reduzir o volume de tudo que antes te guiava. Expectativas, opiniões alheias, inseguranças, distrações, vínculos que te tiravam do centro da vontade dele. Às vezes Deus silencia porque você vinha seguindo mais a ansiedade do que a direção. E Ele não compete com aquilo que você coloca acima da voz dele. Esse silêncio não é abandono. É convite. É como se Deus estivesse dizendo: agora que tudo calou, você vai conseguir me ouvir. A Bíblia mostra isso várias vezes. Deus fala com Elias não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas num sussurro suave. E por que um sussurro?
porque para ouvir um sussurro você precisa chegar perto. Deus te traz para perto não dando respostas imediatas, mas chamando o seu espírito para um lugar mais profundo de intimidade. O silêncio te obriga a parar, obriga a refletir, obriga a olhar para dentro, porque quando não há barulho externo, você começa a perceber o que realmente estava te movendo: medo, orgulho, necessidade de aprovação, dependência emocional, expectativas irreais, vínculos que não vinham de Deus. O deserto revela tudo isso. E quando Deus revela, Ele também cura. O silêncio de Deus também é um teste de confiança. Não para Ele saber quem você é, Ele já sabe. É para você descobrir o quanto ainda confia nele mesmo quando não entende nada. Confiar quando tudo vai bem é fácil, mas confiar no silêncio, isso é maturidade espiritual. É ali que você aprende que fé não é sentir, é permanecer. É ali que nasce uma convicção profunda. Eu não vejo, mas sei que Deus está trabalhando, e Ele está. Em cada porta que não abriu, em cada pessoa que se afastou, em cada situação que pareceu estagnar, em cada lacuna que você não conseguiu preencher. O silêncio de Deus é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. É o momento em que Ele te molda para caber naquilo que você pediu. Porque às vezes você quer a bênção, mas ainda não está pronto para sustentá-la. E Deus, pelo amor que tem por você, não entrega um futuro para alguém que ainda está preso ao passado. Primeiro Ele cura, limpa, fortalece, amadurece. Depois, Ele libera. Quando você entender isso, o silêncio deixa de ser motivo de desespero e passa a ser sinal de construção. Assim como o agricultor cobre a semente com terra e ela some aos olhos, Deus também te esconde por um tempo para te fortalecer onde ninguém vê. O silêncio não é fim, é preparação, e você não está sozinho. Todos os grandes personagens da Bíblia passaram pelo silêncio antes do chamado florescer. José, silêncio no poço, silêncio na prisão. Moisés, silêncio no deserto por 40 anos. Davi, silêncio nas cavernas enquanto fugia. Até Jesus viveu silêncio no deserto antes de iniciar seu ministério. Se eles passaram, por que você acha que o silêncio na sua vida significa abandono? Pelo contrário, significa propósito. Há momentos na vida em que você olha ao redor e pensa: não vejo nada acontecendo. Será que Deus realmente está fazendo alguma coisa por mim? E é exatamente aqui que muitos se enganam, porque o maior agir de Deus quase sempre começa no oculto, no silêncio, longe dos seus olhos, mas nunca longe da sua história. Existem batalhas que o Senhor vence antes mesmo de você acordar pela manhã. Existem livramentos que acontecem enquanto você dorme, encontros que Ele desvia, portas que Ele fecha, não para te punir, mas para te proteger. Olha para a palavra. Antes de Davi ser reconhecido como rei, Deus já estava movendo tudo nos bastidores. Antes de José governar o Egito, Deus já estava alinhando pessoas, sonhos, oportunidades, posicionamentos. Antes de Ester salvar uma nação inteira, Deus já tinha colocado ela no palácio. O que isso significa? Que o silêncio de Deus nunca é ausência. O silêncio, muitas vezes, é apenas o tempo da preparação. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Um intervalo entre o que Deus te prometeu e o que você ainda não está vendo. E eu sei que isso dói. Eu sei que esperar você não aguenta mais. Eu sei que muitas vezes você olha para o céu e diz: Senhor, por que ainda não aconteceu? Por que ainda não mudou? Por que ainda não chegou? Mas o que você não percebe é que enquanto você pergunta, Deus responde com movimentos invisíveis que sustentam a sua vida, fortalecem a sua fé e te colocam no caminho certo. O Senhor não desperdiça processos. Ele não faz nada pela metade. Ele não inicia algo para abandonar depois. Se ele começou, ele vai terminar. E mais do que terminar, ele vai te surpreender no final. Porque tudo o que Deus faz no secreto um dia se manifesta em público. O que ele está preparando escondido hoje, ele vai revelar amanhã. O que ele está alinhando nas sombras vai brilhar como luz,
diante das pessoas que duvidaram de você. Por isso, continue caminhando. Continue obedecendo. Continue crendo. Mesmo que pareça parado, Deus está movendo. Mesmo que pareça difícil, Ele está sustentando. Mesmo que pareça silencioso, Ele está trabalhando. Há anjos indo à sua frente. Há portas sendo preparadas. Há corações sendo moldados. Há oportunidades sendo criadas especificamente para você. Agora respira. Você não está sozinho. Deus está escrevendo uma parte crucial da sua história neste exato momento. E quando chegar a hora, você vai olhar para trás e perceber que o silêncio era proteção, que a espera era construção e que a demora era apenas Deus preparando algo maior do que você pediu. Se essa palavra está falando com você, fica comigo até o final porque eu ainda tenho algo muito forte para liberar sobre a sua vida. Talvez você tenha passado os últimos meses sentindo que tudo na sua vida estava escuro demais, pesado demais, lento demais. Talvez você tenha se perguntado onde Deus estava quando você chorava, quando ninguém te entendia, quando parecia que nada fazia sentido. Mas escuta isso com atenção. Deus nunca te abandonou. Ele nunca tirou os olhos de você. Ele nunca te deixou órfão no meio das suas próprias dores. Pelo contrário, Ele estava te carregando enquanto você achava que estava caminhando sozinho. A verdade é que existe um momento na caminhada com Deus que todos vivemos. O momento em que Ele parece distante, mas na verdade está mais perto do que nunca. O momento em que você sente que está perdendo tudo, quando na verdade está sendo posicionado para receber algo totalmente novo. O momento em que você sente que está sendo quebrado, mas na verdade está sendo moldado para carregar algo que você ainda não está pronto, mas vai estar. E olha, Deus não desperdiça nenhuma lágrima sua. Nenhuma. As lágrimas que você derramou pedindo ajuda, as noites em que você mal conseguiu dormir, os dias em que você se arrastou emocionalmente, tudo isso está sendo utilizado por Ele para te fortalecer, te amadurecer, te alinhar e te preparar para um tempo completamente diferente. E eu quero declarar algo sobre a sua vida agora. O tempo da virada chegou. Não porque você mereceu, não porque você é perfeito, não porque você acertou em tudo, mas porque Deus é bom, fiel e nunca falha. O tempo da restauração, da cura, do recomeço, da resposta e do milagre. O tempo em que Deus pega tudo aquilo que parecia perdido, quebrado ou inútil e transforma em testemunho, propósito e direção. O que parecia atraso era apenas preservação. O que parecia deserto era apenas treinamento. O que parecia escuridão era apenas o ventre de um novo tempo sendo gestado na sua vida. Agora eu quero que você faça uma coisa. Não saia desse vídeo sem declarar nos comentários aquilo que você está esperando de Deus. Escreve ali: eu creio que Deus está preparando algo grandioso para mim. Ou então deixe o seu pedido de oração. Eu e outras pessoas vamos orar por você. Aqui não é só um canal, é uma família espiritual. E antes de finalizar, deixa eu te pedir algo importante. Se inscreva no canal porque isso nos ajuda a continuar levando a palavra a mais pessoas. Ative o sininho, porque assim você não perde as próximas mensagens. Deixe o seu like, porque isso faz o YouTube mostrar essa mensagem para quem está precisando. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um tempo de silêncio, dor ou espera. Confira os produtos cristãos que deixei na descrição. Cada compra ajuda nosso projeto a continuar existindo. Entre no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição. Lá você recebe devocionais, estudos e orações diárias. Você não está aqui por acaso. Deus te conduziu até essa palavra. E se Ele te trouxe até aqui, é porque Ele começou algo dentro de você que Ele mesmo vai terminar. Que o Espírito Santo toque o seu coração agora. Que a paz que excede todo entendimento te visite. Que a força volte. Que a esperança seja reacendida. E que você sinta, de forma real, que Deus está te preparando para algo grandioso. Amém.